pessoas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do Pode Tudo, seu espaço de poder e empoderamento. Aqui a gente pode tudo, menos retroceder. Hoje nós estamos recebendo uma mulher maravilhosa, Natália Guimarães, poeta, socióloga, escritora, agitadora cultural, ativista. Natália, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar se juntar a nós no Pode Tudo. Se apresente, fique à vontade. Muito obrigada, tô me achando muito chique, estou honrada de estar aqui conversando com ela, dessa mulher que eu admiro tanto, né, que é uma referência de luta, que eu conheci inclusive, né, num momento muito desesperador da história do país e vi ela agitando, né, manifestando. Sim, nos conhecemos em pandemia. Sim, e eu virei pra você, não sei se você lembra, que eu virei e falei assim, não, obrigada por isso, eu precisava muito de te ver, assim, sabe? Obrigada. Enfim, eu sou a Natália, sou socióloga, sou poeta, tô aí aprendendo a escrever poesia, tenho um livro publicado, livro vermelho. Maravilhosamente bem. E fui militante, né? Militante de juventude, do Levante Popular da Juventude por 9 anos. Então tenho uma trajetória com os movimentos populares, né? Do campo popular, uma trajetória aí também próxima ao MST, ao MAB. Atualmente eu trabalho na assessoria técnica aos atingidos pela barragem da Vale em Brumadinho. E tenho aí um histórico de tentar me colocar em movimento, né? Para que a gente consiga transformar aquilo que a gente não está satisfeito na sociedade. Sim, que sejamos a transformação que a gente quer, né? Sejamos a mudança que a gente quer ver. E tão jovem, né? E com essa bagagem toda. E é importante, né, Natália? Que os jovens se movimentem, né? Que a gente realmente faça algo para mudar, para fazer a mudança acontecer. Fala pra gente dessas suas experiências, né, do quanto é importante essa galera que tá tendo esse despertar agora da juventude, que realmente queira se posicionar, não só que queira realmente ser protagonistas, né, fazer a virada da mesa, ver as coisas acontecerem. É realmente importante que essa juventude atenda a esse levante, né, Natália? Com certeza. Costumam dizer que jovem né, fulano é rebelde sem causa, né? Eu gosto muito de brincar com esses estereótipos pra gente pensar. Poxa, a gente é rebelde com muita causa, sim, né? E é muito interessante que isso se desperte na juventude. É um momento interessante e a gente é rebelde com muita causa. O Levante, um acampamento que a gente fez, um dos nossos lemas era nossa rebeldia é o povo no poder. Olha que, né? Que colocando ali que projeto, né? Por que esses jovens estão revoltados? São revoltados com as estruturas, né? Estão revoltados de ver ali a pessoa passando fome na rua, tá revoltado porque não tem educação, porque tá difícil entrar na universidade, né? Então tem várias, porque não consegue pensar num futuro que vai conseguir ter educação, casa própria. Então, a juventude, ela pode ser uma rebelde com muita causa. Sim. E é interessante a gente trabalhar isso. Eu fui alguém que eu saí em Patos de Minas. Eu já comecei ali tentar fazer um grêmio na escola. Fui boicotada. Na época fui, menina. Aí eles tentaram fazer outra estrutura para não ser grêmio. A gente uniu com a minha turma. E aí quando eu saí daqui, eu fui fazer Ciências Sociais na UFMG, né? Passei na Federal e fui. E a partir daí eu entrei em contato com o movimento social, que foi assim, uma grande escola de vida, né? Um grande espaço pedagógico. Entrei para o movimento estudantil, então eu fui do meu centro acadêmico, que era o CACS, depois me tornei coordenadora geral do DCE da UFMG, né, que é quem representa os estudantes, e me envolvi na política a partir daí. E foram, assim, momentos maravilhosos da minha vida. Minha vida nem tem graça, ainda que perto de tudo que eu vivi, assim. Foi muito aprendizado, esses lugares foram escolas formadoras, assim, tanto politicamente, ideologicamente, mas também da gente pensar o caráter, né? Esse exemplo pedagógico que eu quero ser. Como você disse, né? A gente ser a nossa própria mudança, né? A gente olhar para si e ver o que a gente pode transformar, mas entender também que é um processo dialético. Eu também tenho uma parte de mim que só vai avançar se o coletivo avançar junto. Então tem algo ali que a gente, a partir da construção coletiva, que a gente consegue transformar. Fui da União Nacional dos Estudantes também, né, porque participava do movimento estudantil, e com o Levante também eu acho que é interessante dizer que nós nacionalizamos fazendo escracho a torturadores da época da ditadura militar.
Os famosos escarchos, né? Sim, fizemos. Sempre deram resultados. Continua dando. Sim, esse foi um método usado pela juventude argentina, né? A Argentina foi um país modelo de punir esses torturadores da ditadura. E aqui no Levante a gente fez isso. Batia na porta da pessoa, distribuía panfleto falando: você mora com um torturador, você conhece essa pessoa torturou essa pessoa. Parece antigo, né, Elida? Mas eu acho que é essencial a gente falar disso. Porque a gente sabe que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. E a gente não quer repetir isso. Então, quando a gente vê, né, que vários pensamentos retrógrados, fascistas, né, eles voltam, é porque a gente não puniu lá atrás o que aconteceu. Então, o resgate da nossa história é muito importante. Então, pensar futuro é também pensar o que a gente viveu, o que a gente não quer viver mais. Eu acredito que os últimos anos que nós vivemos, inclusive enquanto, né, o governo que estava no poder, o que foi vivido, né, os retrocessos aos direitos humanos, o retrocesso com a saúde pública, né, o descaso com a população, com o sofrimento da população, é uma coisa que a gente não quer voltar. Então a gente precisa muito bem entender nossa história para a gente ter dimensão de futuro, né? Que quando a gente fala de representatividade é sobre isso, a gente se reconhecer nesses representantes. E a gente quer mais do que só representatividade, né? Que é só a cara, é o conteúdo que também fale, né? Isso, a gente fazer esse poder com a nossa cara, né? Que os nossos representantes, eles tenham a nossa cara, eles levem, e mais do que eles pareçam com a gente, né? Que eles levem essas pautas, né? Que ele pense isso, como é que vive a situação da mulher preta, da juventude, e como que a gente vai pensar para essa juventude, reproduzem, né? As nossas vozes mesmo, as nossas dores, né? A gente tem falado muito sobre isso nesse Agosto Lilás, né? O quanto é importante ter mulheres que representam, né? Que realmente façam a mudança de dentro para fora. As coisas acontecerem, mas é importante que essas mulheres realmente sejam nossas representantes. Porque a gente tem visto muitas mulheres a serviço de outros homens, né? E que, de certa forma, não vão representar, não tem essa sororidade, não tem essa dororidade. Então é importante que realmente que isso parta de um princípio de pessoas que vão levar muito mais que a nossa cara, como você disse, vão levar as nossas vozes, as nossas dores, as nossas necessidades, né? Com certeza, a gente tem que ficar muito esperto, porque também né, o mercado, a política vai também assimilando esses discursos. Então a gente tem que conhecer de fato essa pessoa. E é isso também, né, Elida? Nós podemos ser essa pessoa. Acho que é incentivar também isso que você está falando da organização, de entrar para a política, de entrar para um partido, de fazer um movimento social. Sim. Não tá feliz com os que tem? Funda um, né? Exatamente. Faz um coletivo. Quer fazer o quê? É um coletivo cultural? Não, eu quero fazer um coletivo no meu bairro. Se organize, né? E também tem um espaço institucional a ser disputado. Sim. Vamos botar a cara no sol, né? Quantos? Eu fico muito feliz de ver várias pessoas que foram do movimento estudantil comigo, isso que você estava falando, que hoje são vereadoras, são deputadas, né? Sim. Galera que eu quebrava o pau, nós brigava, porque era muito acalorado, mas eu tenho um super orgulho de ver essas mulheres, essas pessoas que estiveram junto comigo, porque também foi uma grande escola que a gente viveu, né? Então, assim, você sabe que eu sou de Patos, né? Mas eu moro em Belo Horizonte tem um tempo. Então, Bela Gonçalves, minha veterana, minha amiga, né? Ela era das brigadas já, né? Eu era do movimento estudantil, mas conheço dessa época. A Moara, né? Vereadora do PT. Minha vice-presidenta da ONU, sabe? Assim, isso. Também já brigamos e tal. Mas, assim, é maravilhoso ver essas mulheres ocupando esse lugar ali. Porque eu sei também que essa formação que elas tiveram foi muito importante, porque se organizaram desde cedo e porque tinham e têm os objetivos de fato colocar, né, estar ali, né, pensar o povo no poder. Sim. Então que as mulheres também se colocam mais nesse sentido de se organizarem e também estarem nesses espaços, mas que a gente pense o que a gente precisa para nós também, né? Ficar a serviço desses homens, né? Porque também eu acho que é possível, obviamente, um companheirismo, uma parceria que a gente com os homens, né? Pra gente, com os homens, com negros, negras, brancos, pra gente construir esse país, né? Entendendo as diferenças, celebrando elas, mas pensar num projeto coletivo.
Mas que a gente tem que pensar nisso, porque é isso, às vezes acontece isso, né? A gente vê muito partido assim, né, Elida? Falando, mais mulheres na política, vem com a gente. Mas na hora de votar uma PEC, de votar uma lei a favor das mulheres, né? Contra a violência, a favor da distribuição de absorventes, por exemplo, uma coisa que a gente pode citar, né? Sim. Se ausentam, votam não. Parece que é mais uma questão para cumprir tabela mesmo, né? Cumprir porcentagem e uma coisa de só apresentar as cotas e só apresentar como é colocado, né? Para institucionalizar, vamos dizer assim. E eu acho que quanto mais gente se envolve nos movimentos sociais, movimento de base, mais difícil fica da gente se ausentar, não é? Quanto mais percepção a gente tem, mais difícil fica. Eu diria que é impossível quando você realmente ouve esse chamado e está disposta a fazer mudança. Quanto mais percepção de tudo, quanto mais conhecimento, mais a gente se enganja. A gente sabe da necessidade de estar presente, de estar fazendo parte da luta, de estar opinando, sabe? Eu falo que não necessariamente na política propriamente dita, porque a nossa existência já é um ato político. Né? A gente se organizar enquanto mulher preta, enquanto jovem LGBT, enquanto jovem periférico, a nossa vivência já é um ato político. E aí eu acho que o resto é consequência, né? Porque a partir do momento que você tem essa percepção, essa visão de que realmente você precisa fazer parte dos processos, né? Eu acho que surge naturalmente, né? Essas lideranças vão surgindo. É importante muito importante esses movimentos estudantis quando você fala, né, das deputadas, vereadoras, o quanto que isso acorda as lideranças políticas, né? Sim, total, assim, é a música, lembrando, né, porque me organizando eu posso desorganizar, né, desorganizar, e isso que eu tô de desacordo, né, esse poder que não me representa, que eu acho que é de um jeito ou de outro que eu não tô gostando, né. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse chamado para a organização do povo, para a organização da juventude mesmo. Foi a partir daí que meu mundo se abriu também, né? Acho que é importante dizer também o quanto a gente entra em contato com muita coisa que a gente fica chateado, mas o tanto que a gente fica feliz também, Sim. porque a gente se reconhece no outro. E realmente uma sensação de você sentir que você está transformando as coisas. Uma sensação de autonomia, útil. Isso que você está falando da juventude também, né? Porque a gente pensa que às vezes a juventude fica nesse limbo, né? Onde eu sou, quem tá. É uma sensação, e não é só uma sensação. É um processo de construção de autonomia. Sim. Porque você tá tomando as rédeas da sua vida e pensando não só a sua vida de uma maneira individual. Coletiva. Mas a sua vida coletiva. O que eu posso construir aqui junto? Então, assim, eu sou muito grata, assim, a tudo isso que eu vivi, porque foi uma formação essencial, foi muito importante para mim. Eu estive em lugares muito diferentes também. O movimento também me permitiu viagens e conhecer esse Brasil desse tamanho, diferentes. Que é muito importante, né, Elida? Às vezes a gente fica achando que o mundo é desse tamanhozinho aqui, né? A gente fica achando que o Brasil é desse tamanhozinho, fica olhando muito pro umbigo e tem ó o tamanhozão do Brasil. Né? Quando eu voto, quando eu penso na política, eu tô pensando em milhões de brasileiros. Eu não tô pensando só ali o que eu vivo no meu dia a dia. É importante esse exercício de sair desse individualismo e pensar no coletivo como um todo. Então, o chamado é sempre se organize, sabe? Isso também foi muito importante para minha própria formação acadêmica. Né? Hoje, como eu disse, eu trabalho com os atingidos pela barragem da Vale em Brumadinho, e todo esse conhecimento também é uma coisa que contou. Né? Porque hoje também eu trabalho a favor do povo, né? Sim. Sou uma pessoa que formei em uma universidade federal e penso que eu tenho que devolver, né? Foram 4, 5 anos que o povo brasileiro investiu na minha formação. Isso é importante. Então, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Devolver isso pro povo brasileiro. E foi o movimento estudantil na universidade que me deu essa concepção. Sim. De falar, olha aqui o que você está estudando. Isso aqui, quem está pagando seus estudos é o povo, sabe? Acho que quantas pessoas talvez não tenham essa noção, assim? É importante, muito importante essa sua percepção. Porque, assim, claro que é mérito seu, né? Porque a gente sabe o quanto custa, né? Passar numa federal e concluir, né? Mas, assim, eu acho que é uma das poucas vezes que eu ouço alguém que tem essa percepção de devolutiva,
né, de pensar que é um investimento coletivo, uma universidade federal, e que de alguma forma, quando se conclui, você precisa ter essa devolutiva, levar todo aquele conhecimento, né, que você adquiriu da jornada acadêmica em prol de pessoas, né, em prol do povo, né. Você teve muitas experiências, né, em relação a isso. Visitou comunidades tradicionais. Sim. Eu fui extensionista, né? Então eu trabalhei em alguns projetos. Acho que um dos que eu mais gostei foi o Fórum da Mulher do Vale de Jequitinhonha. Então eu visitei algumas comunidades no Jequitinhonha e tudo mais. E lá também tinha indígenas, tinha quilombolas, né? Hoje em dia eu também trabalho com os atingidos, que é os povos e comunidades de tradição ancestral de matriz africana. Lá juntou, né, as pessoas que são da Umbanda, do Candomblé de várias nações e os reinados também. Então, é isso, viu o tamanho que esse Brasil é também, pra gente pensar qual projeto que eu quero político para esse tamanho de país. Sim, sabe? Às vezes a gente tem contato, né, como foi essa tragédia, né, a gente vê nas reportagens, né, mas não dá pra ter a dimensão de tudo isso, né, do quanto essas famílias foram lesadas, sem falar, né, porque eu acho que esse é o comparativo que nem dá para fazer, sem falar das vidas, né, que foram ceifadas, o quanto essas famílias foram lesadas e o quanto é difícil a gente recomeçar de repente, né, porque a gente se comove, né, a gente tenta se colocar no lugar dessas famílias, dessas comunidades, mas nem de longe, eu penso assim, que nem de longe dá para imaginar a realidade que é recomeçar a vida de novo, né, a partir de uma tragédia e que, se a gente for parar para pensar, pode ser evitada. Eu acho que vou puxar um pouquinho também para esse lado, só para dizer que isso acontece porque a gente está falando da segunda maior mineradora do mundo, a Vale, Sim. que era uma estatal e foi privatizada. E os acidentes, né, entre aspas, e crimes foram piorando muito depois dessa privatização. Sim. Então a gente em Minas Gerais, realmente a gente vive tragédias anunciadas que aconteceram em Mariana, em Brumadinho, e possivelmente vão acontecer em vários outros lugares. E isso é devido ao lucro desenfreado dessas empresas, né, da mineração, e são inclusive empresas que financiam candidatos Sim. a governos, né, que a gente tem que ficar de olho aberto. Às vezes a gente tá achando que o Zema tá fazendo coisa legal, né? O Zema, quem financiou ele foi as mineradoras. Isso. Então, e foi o que causou esse tanto de coisa. E é isso também, se eu não tivesse organizada para entender todos esses processos, a gente precisa ficar de olho. Sim. Sabe o que a gente quer? Tanto para nossa cidade, quanto para Patos de Minas, quanto para Minas Gerais. Nós estamos num cenário muito complicado em Minas, né? Assim, pouca enquanto nomes para governo, né? Para governador, governadora, tá muito complicado. O Zema muito à frente, ele é esse cara amando das mineradoras, né? Desse lucro desenfreado, enquanto a população sofre. Sofre não só pelo rompimento da barragem, mas pelas consequências da mineração como um todo, né? Sim. Que já tem todo um processo pessoas com problemas de saúde mental, respiratória, aumento da prostituição, né? Então, assim... envolve um monte de problemas. Né? Eu acho que... E aí, isso que eu queria falar, uma coisa que você chamou que eu quero puxar para você também, assim. Que você traz essa importância da organização e da gente pensar a política. O quanto, ultimamente, o discurso de eu não gosto de política... Sim. Né, bombou bastante. Eu não gosto, todo mundo é corrupto. E o que dá essa discussão? Não é todo mundo igual. Não é, Lida? Não mesmo. Não, e esse discurso de todo mundo igual é uma galerinha que quer que você ache que todo mundo é igual, pra você não importar. Não se importar, não fazer parte. Não votar, não fazer parte. E aí, gente, quem gosta vai estar lá, né? Sim. Então... se você não se importa, vai ter alguém que vai se importar. Exatamente. E na maioria das vezes, infelizmente, essas pessoas que se importam e colocam os nomes e os corpos à disposição, nem sempre a gente comunga das mesmas ideologias. Sim, não tem os mesmos interesses, não, né? Sim. Que o povo. Às vezes porque eles estão o quê? Coliados com as grandes empresas. Sim. Como que eu tô dizendo aqui, dando esse exemplo do governo do estado. É perigoso. É muito perigoso esse discurso, assim, achar que é chato. Acho que a gente viveu tempos muito extremos
com o último exemplo do governo federal, por a gente inclusive ter passado por uma pandemia, e era um povo que falava, não é nada disso, né? Sim. É tudo igual. E aí eu acho que a gente fica na mão, a gente fica vendido, né? É perigoso. Então por isso que é tão importante se organizar, ver o que te revolta, organizar com uma galerinha, ou no seu bairro, ou na sua escola, ou no seu trabalho. Começar de alguma forma. Discutir, sabe? Porque tem gente que é diferente, tem uma galera que é diferente, tem gente que é massa. Sim. Sabe? Você é massa, Hélida, demais. Obrigada. Nós somos. E assim, eu acho que começar a questionar essas pessoas que se colocam à disposição também, né? Porque eu vejo muito isso, que pelo fato de eu falar, não me importa, ou eu não me entendo, vamos procurar entender então, né, gente? E aí a gente aceita tudo que é oferecido, a gente aceita tudo que é nos servido. Vamos questionar, começar a questionar. Olha, o meu posicionamento é esse, as minhas necessidades são essas. E aí, como é que vai ser? O que você pensa a respeito disso? Não é? A gente precisa questionar o tempo todo. Porque enquanto a gente ficar, tudo morno, não quero saber, não me importo, essas pessoas vão se colocando, vão se impondo, né? Sim. E o que eu penso, o que eu sinto que eu preciso, vai ficando pra trás, né? Exato. E é isso, né, Hélida? Parece que o povo tem um entendimento de que isso não vai mudar nada na minha vida. Muda muito. E muda. A gente tá falando de vacina que não vai chegar, ou de um pensamento que eu tomava vacina e não vem. A gente tá falando de crédito para casa que pode vir ou não vir. A gente tá falando de verba para as escolas. A gente tá falando da própria merenda escolar. Quando a gente pensa em política, a gente não tá pensando uma coisa longe, né, Hélida? A gente tá pensando o dia a dia. A gente tá pensando o que a gente come. A gente tá pensando no nosso transporte. Transporte público. A comida que a gente come. Porque eles estão lá... A galera lá no Congresso tá votando o quê? Se vai ter veneno ou não vai ter veneno na comida. Sim. Né? Então, política é um trem que a gente come, que a gente vive e respira no dia a dia. O tempo todo. Então, não tem como não se importar. Não, e é muito importante. Não tem como pensar que isso não vai mudar a minha vida. Porque gira em torno. Sabe? E aí também é bom, né? Porque às vezes fica parecendo umas coisas sérias. É importante dizer também que política tem a ver também com lazer. Dá pra fazer que com às vezes leveza. A gente tá falando de coisa chata. Política tem a ver também com o parque, que tá ou não organizado, sabe? Tem a ver ou não com os eventos que tem na cidade, já que a gente tá falando de juventude, que a socialização e o lazer e a cultura também é importante pra todo mundo, né? Mas demais. Tem um peso ali, a gente tá falando disso. Quais as opções culturais de socialização que eu tenho? Porque quando a gente fala disso, a gente também tá falando de saúde. Sim. Então, quando a gente também fala de política, a gente tá falando da cultura, a gente tá falando da música que a gente quer ouvir, a gente tá dizendo desses espaços de lazer. Os espaços que a gente pretende ocupar. Exato, com a nossa música, com a nossa rima, né, com o nosso congado. Porque quando a gente elege representantes que não se importa, não que tenha que ser a vivência, né, daquela pessoa, mas que não se importa, que tem práticas higienistas, né? Como é que a galera da quebrada, como é que o povo preto, como é que as mulheres vão ocupar esse espaço para mostrar a sua arte, a sua cultura, para ter o lazer, sabe? Eu falo, Natália, como vai descentralizar esse lazer, que às vezes tem aqui no centro, mas e aí? E no bairro que é longe? Não vai ter? Exatamente, sabe? Eu falo assim que o conhecimento liberta muito, mas ele te cobra o tempo todo, porque a partir do momento que você entende mais sobre tudo isso, que você quer participar, que você tá por dentro, você tem um olhar crítico em todos os lugares que você frequenta, sabe? Essa questão de te tornar tudo muito lindo, muito bonito, né? De viver um novo tempo na nossa cidade, por exemplo. Eu faço essa crítica a todo momento, em todos os lugares que eu vou. Tá tudo muito lindo, tá tudo muito bonito, mas e lá na quebrada? Como é que tá? Esse lugar que tá sendo revitalizado aqui, que tá sendo harmonizado aqui, será que uma mãe que tem 3 filhos, que mora lá na quebrada, ela tem condição de acessar tudo isso todos os finais de semana? É um lugar que tem ostentação o tempo todo. Se você sair com 3 crianças, você tem que pensar que tem um transporte, que tem um lanche, que tem tudo aquilo que está sendo ofertado em volta. Será que essa mãe tem condição? Ao mesmo tempo que está sendo revitalizado tudo isso aqui no centro, o que está sendo feito na minha quebrada para possibilitar que essa galera, que essas mães, que esse jovem venha usufruir de tudo isso?
né? Então, assim, a gente tem que fazer esses paralelos. A cidade é bonita aonde, né? Aonde que a cidade... Qual que são as prioridades de onde tem revitalização, Exatamente. Lazer? Exatamente. Isso é muito importante. E esse olhar crítico, a gente só vai despertar tendo essa interação mesmo, né? Tendo o olhar para dentro, né? Primeiro e depois fazer para o exterior, né? Falar o que está sendo benéfico para mim, para minha vivência, para minha comunidade, né? Que é importante demais pensar o coletivo, né? E eu acho que é isso também que você estava falando, que política não precisa ser chato. Não, sabe? Pode ser leve. Porque não essa experiência do Islã aqui em Patos, assim, que eu estive, fiquei extremamente feliz de estar, assim, algumas vezes, né? Nossa, a galera arrasando, assim, falando da sua vivência, falando também de política ali com arte. Aquilo ali também é um lugar de formação. Muito potente, o Islã. Muito potente. Pensar a cultura não só como um instrumento, apesar dela poder ser também, né? Mas pensar quais a política também tá ali. Então, eu acho incrível, por exemplo, o espaço do Islã. Lá em Belo Horizonte, estamos com um sarau agora, um sarau de mulheres, lá no Armazém do Campo, que é a casa do MST lá. Então, assim, que é cultura feminista auto-organizada. Estamos chamando as mulheres para ter... Cara, o que vocês estão escrevendo? O que vocês estão cantando? O que vocês estão dançando? Bora! Que a partir daquilo ali a gente consegue conspirar, né? Sim. Porque a gente também precisa respirar o mesmo ar, tá juntinho assim, conspirar para pensar qual espaço a gente quer dar, como a gente quer transformar, inserir nessa política. Então tem como a gente se organizar de N maneiras, sabe? O Sará hoje em dia tá me organizando lá em Belo Horizonte. O Levante já fez várias outras iniciativas que também eram culturais. Já fizemos outros sarais de mulheres. Os atos que a gente faz do Levante sempre vão com a batucada. Pra gente é muito importante levar os tambores, né? A energia. Ela sabe? É massa demais, assim. E a partir disso a gente tem vitórias com as mobilizações. Sim. Sabe? Também acho que é importante dizer que a partir da política também a gente tem conquistas, né? Não é à toa, senão a gente... Nada que temos foi dado, foi conquistado. Com muita luta. Com muita luta. Com muita luta. Então, Natália, falando desse aquilombamento de mulheres, né? Da mística que é a cultura, a literatura, eu vi que você trouxe seu livro, né? E tem um livro no forno, gente. Fala pra gente das inspirações, né? Da potência que é. Eu tenho recomendo demais. Então, Elida, esse momento aí, né? Eu me formei enquanto socióloga, né? Então, uma escrita bem científica. Pra quem acha que não, ciências humanas segue sendo ciência, tá? Só pra lembrar. Sim. Então, rala pra entender sociedade, tá? Ainda mais depois desse caos, fala ciência política, é difícil. Uma construção de uma escrita científica, né? Mas ali, literatura... Na verdade, eu tive mais um contato com literatura na escola mesmo. Tinha um professor que eu gostava muito. Um beijo pro Carlos, ele deve te escutar. E me apaixonei ali, gostava muito de ler. Eu acho que essa revolta da juventude, que já tava ali comendo, assim, me comendo por dentro, assim, que eu tinha uma raiva, uma tristeza que eu acho que eu vi e não consegui conectar. A literatura também me ajudou muito, sabe? Sim. A partir das leituras eu tava vendo que eu não tava sozinha, que eu comunicava. Interessante que eu tô pensando nisso agora, tá? Eu tô aqui, ó. Então foi um lugar importante pra mim que eu depois adormeci, assim. E aí veio a pandemia, né? Um isolamento muito grande. Eu moro sozinha lá em Belo Horizonte, agora eu tô morando com uma amiga, mas moro sozinha. E muito difícil, né? Foi horrível. Acho que a gente ainda tem que assimilar esses tempos. Muita coisa aconteceu. Quando a gente também fala mais de 700 mil pessoas que morreram, quer dizer também que algo falta, né? Perdemos muito dos nossos. Perdemos muito dos nossos. Então, foi um momento muito triste, muito desesperador e muito nebuloso de futuro. Enfim, gosto de falar de juventude por causa disso. Assim, eu vi um futuro na minha frente e a política e a organização me colocou, assim, uma possibilidade de eu conseguir, de ser quem eu era, de fazer tudo. E esse processo veio assim como não tem nada. O que tem da agora aqui pra frente? Não sei do dia da manhã, não sei como é que vai ser, né?
E aí, lendo, assim, fui ler uma entrevista da Hilda Ist, e ela disse que ela achava que ela publicava tanto porque era um desejo desesperado de comunicar. E eu acho que deu pra ver que eu converso bastante. E aí eu, também uma mulher organizada de muitos anos, né, nessas várias rodas e tal, me vejo sozinha assim, e aí eu falei, vamos pôr isso pra fora, vamos pôr essa revolta pra fora, de outra forma também. Vamos fazer essas letras sangrarem, né? Vai que alguém tá aí junto também e pensa nisso. A partir disso eu fui fazendo aulas online e tal, com esse desejo, com uma mulher incrível chamada Marina Rima. E aí a gente foi traçando, assim, porque um livro não é só um monte de poemas, também é uma trajetória, né? É todo um rolê, né? Muito trabalho. Onde escreve o significado, por onde passa. E aí a gente chega nesse signo vermelho, que é muito meu, desse óculos, que eu tinha um óculos gigante, vermelho. A galera me conhecia no movimento estudantil como a menina do óculos vermelho, porque eu tava em tudo quanto é lugar, carro de som, tarará, às vezes não sabia meu nome, era aquela menina pulando de óculos vermelho. Sempre gostei de vermelho, é uma cor que me diz muito também, não só política, principalmente política, sim, mas também o Erécio usava batom vermelho em Patos, era um escândalo, não podia, tem esse negócio aí, tá? Quando eu tinha, tô sim, com 30, quando eu tinha 15, usar batom vermelho já era um escândalo, eu já falava alto, então já trazia isso. E a gente vem com o vermelho também, num processo que eu acho que estava muito acinzentado a vida, né? As cores... Parece que as coisas foram ficando assim, perdendo o colorido. E eu queria muito colorir, assim, a vida em vermelho vivo, assim. Vermelho de sangue, vermelho de luta, vermelho de cor, de paixão, de força, sabe? Então o livro, ele vem muito nesse sentido. Ele é dividido em 4 partes. E aí ele fala um pouco, né? Ele tem um poema que abre, né? Que ele fala do porquê desse vermelho, assim, né? Que chama... Ele só começa assim, eu não vou citar, mas... Há cores que apontam caminhos, e por elas nos colorimos em dor e destino. Acho que serve pra muita coisa também, né? Sim. Quando a gente pensa em cores também, podemos pensar. E aí o livro vem nessa, assim, foi publicado, então... Fiquei feliz e... Bom, vamos ver. Tem outra aí no forninho, vamos ver se as editoras... Me publiquem. Por favor, já deu certo. O próximo é Fome de Fogo. Sabe, Elida? Maravilha. Porque eu acho que se a gente tava num processo ainda de um pouco de paralisia e de resistência, agora nós temos que atacar. Sim. O futuro se abre de novo. Eu brinquei assim, viva o ano do futuro em aberto. Que a gente arregace as portas desse futuro e construa a vida e o país que a gente quer. Exato. Então, eu falo muito isso quando a gente se reúne, o pessoal do coletivo, dos movimentos sociais, que a gente falava tanto em virada de chave, em mudar o cenário. Mudou. Agora é cair pra dentro. Agora é cair pra dentro. Construir, reconstruir, entendeu? É segurar mesmo, um na mão do outro e ir pra dentro, ir pro front, pra luta. Eu acho, sabe, peito aberto, porque a gente teve um processo muito doloroso, né? O processo Sim. de eleição, não só isso, né? E aí tem até uma arte, assim, que construir a esperança, resgatar a alegria. Construímos, resgatamos. Agora bora, sabe? Essas pessoas que estavam mobilizadas na eleição, que estavam preocupadas, cadê elas? Galera, bora se juntar? Sim. Tem um coletivo na sociedade? Alô, Patos de Minas, alô, juventude. Aí já tô falando com a galera mais nova que eu passei. Alô, juventude. Ainda somos jovens, eu me considero. Alô, juventude, galera da escola, Grêmio. Cadê? Bora juntar. O que tá ruim na escola? Vamos quebrar o pau, vamos fazer greve. Vamos tá conversar com a direção. O que tá ruim no seu bairro? Mulherada, a violência contra a mulher aqui em Patos aumentou lá em cima. O que nós vamos fazer? Como é que a gente vai cobrar do poder público a ação? Sim. Como que... Vamos. Galerinha, meus amigos. Alô, pros meus amigos. Aqui tem movimento, tem o Islã, movimento cultural, né? Vamos se juntar a partir dessa organização, que a gente vai poder desorganizar o que a gente não quer e organizar o que a gente precisa. Pautar as nossas mudanças urgentes, necessárias. Natália passou voando, foi ótimo demais. Uma conversa muito boa, de verdade.
Então eu queria que você fizesse as considerações finais. Poesia, lê um trechinho ali do livro, seu livro, uma poesia pra gente encerrar. Bora lá. Esse é vou tentar do livro novo, assim. Primeiro agradecer rapidão, assim, Hélida, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, de verdade. Não só pelo convite, mas por esse encontro. E, assim, de verdade, aquele dia, ter te encontrado, ter te visto potente, com o megafone na mão, com a voz ativa, foi uma coisa que resgatou a minha alegria e minha esperança. No momento que eu tava muito desacreditada. Então, fiquei emocionada. Obrigada. Imagina. E que a gente siga firme, tá? Sim, firme. Tô por aqui. Juntas. E a gente já começou a falar de juventude, que juventude não é rebelde com causa, sem causa, é rebelde com causa. Com causa. Vamos falar um pouco também desse tabu de raiva, de rebeldia, que é importante. Sim. Então, vamos lá. Tenho raiva de fome e fome de raiva. Tenho raiva de estômagos vazios, de bocas secas, de serra minerada, de rio lamacento. Tenho raiva de terra arrasada, não demarcada, de tradicionalidade apropriada, de canto preso. Tenho raiva do latifúndio, do teto sem gente. Tenho raiva de corpos desnutridos, de miséria, adoecidos, de pobreza em escala crescente. Tenho a raiva do asfalto sufocador de rios, do desespero arregalado na boca do pedinte na esquina da frente. Tenho raiva do fuzil apontado pro preto, do dedo no corpo da mulher, do dinheiro, da dignidade surrupiada pelo patrão. Tenho ódio da fome, tortura, dessa podridão. Tenho fome de raiva. Me alimento de rebeldia. É o que faz minhas pernas correrem. É a luz que atravessa minhas córneas e forma horizonte. É a luz que me faz ver que ainda é dia. Fartura para minha fome é coletivo. Palavras de ordem interrompendo o silêncio. Punho cerrado cortando medo. Mulheres sorrisos, ávidas firmes. Caixa, farda e futuro carregados com braço unido. Tenho fome de raiva. Tenho revolta de povo e no rua. Tenho fome de força, de fé, de revolta tua. Tenho fome de vida, de raiva de rua, de rima de povo, de luta. Maravilhoso, Natália, visceral, né? Palavras que despertam, que saculejam, que aquecem, né? De saber que com certeza você consegue transmitir essa força, consegue exteriorizar essa necessidade, né? De se juntar mesmo e fazer o levante, fazer a coisa acontecer. E então vamos de poema também aqui, né? Eu vou fazer um poema alusivo, né, ao Agosto Lilás, né? Contra a violência de gênero. E quando a gente fala de violência de gênero, né, parece que é algo muito restrito, né, a violência física. A gente falou muito sobre isso nas atividades desse mês, que a gente precisa entender, a gente precisa conseguir identificar os abusadores, a gente precisa conseguir identificar os relacionamentos abusivos, porque a gente exige, a gente quer sair viva desses relacionamentos abusivos, né, para poder esperançar de novo, para poder se apaixonar de novo, porque isso é ser mulher, né? Eu não gosto muito dessa, né, de ficar taxando, de ficar resistindo sempre, porque a gente quer existir, viver com leveza, né? Então esse poema... prazer, né? Exatamente. Esse poema é meio sobre isso. Por muitas vezes eu gritei e não fui ouvida. Eu gritei quando minha mãe deixou de comer no trabalho e levou para casa, pois seria aquela a única comida. Eu gritei quando ela foi agredida pelo homem que ela amou e confiou, e meu genitor se tornou. Eu gritei quando, numa época como essa, na escola eu só queria curtir a brincadeira, mas não era escolhida como par na dança. As pintinhas no meu rosto não destacavam e o meu cabelo não tinha caimento para trança. Eu gritei quando vi meu primo, jovem preto, ser agredido pela polícia. O motivo era suspeito, porque por aqui a fundada suspeita é ser preto. Eu gritei quando uma amiga me ligou chorando, me contando que tinha sido abusada, mas a denúncia não rendeu em nada porque do abusador ela era namorada. E nessa terra onde o patriarcado dita regras, a mulher é sempre objetificada. E os nossos gritos vêm sendo silenciados, negligenciados e diminuídos.
porque o trampo do opressor é tão bem estruturado que transforma em vilão e mimizento quem sempre foi excluído. Eu gritei quando tentaram diminuir minha crença em culto ou culto para o diabo, mas para vender a libertação do mal no palanque pentecostal, a história realmente é sobrenatural. Porém, meu orixá nunca será corrompido pelo seu vil metal. Eu gritei quando a mulher preta, por 38 anos, foi escravizada e vi muita gente dizendo e defendendo era mentira, porque ela nunca levou uma chibatada. E se bobear, voltarão a nos chicotear no tronco, porque eu também gritei quando vi um homem preto apanhar com uma coleira de cachorro na rua em plena luz do dia, porque a nossa simples existência causa repulsa e muita ira. Eu gritei quando eu vi um homem preto ser executado com 80 tiros. O motivo você já sabe, não tem jeito. Era preto o sujeito. Eu sigo gritando todos os dias, com toda a minha força, porque a meta desde 1911 é eliminar os que têm a mesma cor que a minha. O plano falhou, porque aqui ainda estou. Não só falhou, como fracassou, porque depois de tanta prática eugenista, meu povo, mais da metade dessa terra se tornou. Isso é surto para racista. E nós vamos resistindo, lutando, nos agigantando e alcançando o impossível. E meu grito hoje tem um pouco de alívio, mas ainda é pouca pena para essa linhagem, apenas ser inelegível. E nessa mística que é a poesia, essa potência, a gente vai ficando por aqui, infelizmente, finalizando esse bate-papo maravilhoso. Natália, mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vinda sempre ao Pode Tudo. Aqui é um espaço de poder e empoderamento, onde se pode de tudo, menos retroceder.